Olá, eu sou a professora Adriana Ferreira e convido você para conhecer a jornada da empresa familiar para a família empresária. É uma jornada muito interessante. Você, como contador, tem um papel primordial nessa jornada. Vou convidar você agora para ver essa jornada aqui. O primeiro ponto dessa jornada é quando nós olhamos para a família. E a família tem aspectos interessantes. A família tem a sua biografia familiar e a biografia da empresa. Isso é muito importante nós entendermos porque no resultado tem um peso muito grande, tem um peso intenso. Então, se você consegue entender a biografia da família e da empresa, você certamente passa para o próximo passo, que é entender a cultura familiar. A cultura familiar é a somatória de crenças e valores e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Com a cultura familiar, você tem a gestão do negócio. E a gestão do negócio é onde os contadores podem exercer todas as suas competências para dar uma base, um fundamento para que o processo sucessório seja positivo, seja um processo em que os conflitos sejam menores. Entretanto, quando a gente olha para a gestão do negócio, o próximo passo é a família, a empresa familiar se tornar uma família empresária. Ser uma família empresária requer dedicação, disciplina, foco, uma visão estratégica de longo prazo. E aí, como é que eu posso fazer isso, né? Você, contador, como você pode contribuir para essa família? Existe um pensamento do Dr. Márcio Fischer que eu gosto muito, porque ele fala dessa importância de você ter números. Quando nós trabalhamos com as famílias, nós trabalhamos com o intangível, quando você vai expor, quando você vai colocar a subjetividade, tal como valores, trabalhar a cultura, isso é subjetivo. Mas com o trabalho do contador, isso se torna tangível, porque é através das demonstrações contábeis, é através da análise financeira que você pode gerar os números. Então, sem números não há informação. E sem informação não há gestão eficaz. A informação é a matéria-prima da decisão. Então, olha só, você, contador, tem um papel primordial. E se você conseguir ser um contador gerencial que tem uma visão ampla, com certeza você vai ajudar todas as famílias, todas as empresas familiares a terem uma jornada para a família empresária. E te convido a pensar, que jogo você joga na sua vida? Enquanto contador, enquanto pessoa, qual é o seu jogo? Se você joga um jogo em que você espera que o oponente, aquele que está à sua frente, não pegue a bola, esse jogo seu vai levar sempre a um resultado negativo. Mas se você joga um jogo em que você se preocupa que aquele que está do outro lado receba da melhor forma, esse é o jogo ganha-ganha. É aí que nós temos a oportunidade de jogar dentro da empresa um jogo em que todo time participa e todo time ganha. Eu gosto muito de pensar no exemplo do frescobol. Quando você lança, você deseja, você lança da melhor forma para que aquela pessoa que está do outro lado, ela possa realmente pegar. Olha a diferença entre outros jogos em que você joga para derrotar o oponente. E a pergunta é, que jogo você tem jogado na sua vida? Que jogo você tem promovido profissionalmente com as pessoas? Então fica essa reflexão para você. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre biografia. O que é isso? O que acontece quando eu falo biografia da empresa? Para que você tenha um processo sucessório efetivo, saudável e sustentável, você tem que entender a história da empresa. Quando essa empresa nasceu? Em que momento político, econômico, histórico
o fundador criou a empresa, porque a origem da empresa, a mentalidade do fundador tem um impacto na cultura da empresa. Então você precisa entender essa história, essa biografia, para que você componha depois a cultura familiar. Por quê? Porque a partir da cultura familiar, você toma decisões mais acertadas, mais coerentes, mais congruentes, em que encontra família e gestão. E depois você tem a biografia da família. É preciso entender a origem dessa família, de onde essa família vem, como ela começou. Era só o fundador no começo da empresa? Os filhos já estavam, as noras já estavam, os genros já estavam. Como aquelas pessoas, elas passaram por crises, como elas enfrentaram os momentos econômicos, os momentos políticos. Então, cada família reage a uma situação de uma forma. E aí você começa a entender o porquê que algumas famílias reagem de uma certa forma positiva ou negativa frente a algumas questões, sejam elas políticas, econômicas, sejam elas emocionais. Quando você reúne a biografia da família e a biografia da empresa, você tem a cultura familiar. Todas essas informações vão dar a você uma noção de quais são os valores, quais são as crenças que essa família tem, quais são os princípios, que normas explícitas e implícitas essa família colocou no seu contexto. Porque na convivência familiar você vai observando que existem algumas normas que a família diz assim: ah, isso aqui acontece dessa forma. Às vezes a norma não é explícita, mas é o costume que vai gerando uma normatização do comportamento. E depois as convicções. Que convicções essa família tem a respeito de negócio? É uma família que tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade mais fixa? E o que isso significa? Isso significa que você pode, naquele momento, estar trabalhando com uma família que tem um paradigma mais cartesiano, mais mecanicista, ou trabalhando com uma família que tem um paradigma mais holístico. Então, essa análise vai trazer para você um entendimento sobre qual é a cultura familiar. E a pergunta é, dentro desses 3 círculos, você tem aspectos que são inerentes a cada um. Então vamos lá. Dentro do círculo da família, a gente já viu sobre biografia. Então, no círculo familiar, o que mais impacta são as crenças, os valores, a cultura da família e as convicções. E aí você tem o círculo da sociedade. O círculo da sociedade, ele tem uma relação entre o sistema familiar e o societário. Então, olha só, você tem uma interdependência aqui, você tem uma conexão dos sistemas e que ele reage um ao outro. Então aqui você tem um planejamento de acionistas, de herdeiros, de sucessores, toda a parte societária está inclusa aqui. E depois você tem a parte da empresa, que aí você tem uma relação com o sistema empresarial e familiar. Então olha só, você tem um planejamento sucessório interno, que é da empresa, por exemplo, como a empresa faz recrutamento, como ela faz seleção, como ela recruta pessoas da própria família. E aí existe um planejamento de carreira e sucessão, que pode ser um planejamento interno da própria empresa, quando os herdeiros, quando os sucessores já estão, e pode ser também um planejamento interno em relação aos demais cargos. Então a gente tem aqui um outro aspecto, que é o aspecto da gestão. E aí, senhores contadores, aqui vocês têm uma ação muito persuasiva, uma intervenção. Aqui é onde se faz planejamento, trabalha com tecnologia, com finanças
e com a gestão de longo prazo. Então, onde o contador, né? Em quais áreas que a gente viu que o contador tem uma atuação efetiva? E aí eu chamo de novo vocês para olharem para esse slide. Onde o contador tem essa ação efetiva? Ele tem essa ação efetiva nos 3 círculos, que desdobrados se tornam 6 círculos. Então a importância e o papel do contador no processo sucessório, ela é essencial. São os números, como nós vimos lá no slide, naquele ditado, né? Sem números você não mede, você não tem informação e você não tem como tomar decisão. Se não existirem demonstrações contábeis eficientes, se o contador não conseguir fazer uma análise gerencial desses 3 aspectos, você tem um processo sucessório comprometido. Então é preciso que se olhe para esses 3 aspectos e com isso os contadores têm sim que aprimorar o seu conhecimento. E olha só, como é que eu entendo? Nós já falamos da importância do contador, de como o processo sucessório acontece, os 3 círculos, né? Primordialmente, que você tem que observar. Mas como é que eu faço isso? Eu, contador, onde eu vou observar? O que eu vou observar para que eu possa entender o primeiro círculo, que é a família e que é o tema da nossa jornada? Entenda o sistema familiar. Se você deseja conduzir um processo sucessório que seja positivo e que ao final dele a empresa tenha um legado, comece pelo sistema familiar. Como? Olhando crenças, descobrindo crenças, trabalhando com o código de condutas, que código de condutas é diferente de código de ética. Nós estamos muito acostumados a ver as empresas trabalharem com um código de ética. Aqui não. Quando nós estamos falando do círculo familiar, nós falamos do código de conduta. E aí eu chamo a atenção para você observar, no código de conduta, as relações familiares, elas têm normas, elas são estabelecidas por essas normas. Os princípios, as convicções, o sistema entre família, sociedade e empresa são previstos aqui, neste código de conduta. Existe um código de ética e um código de conduta. Quando você tem o código de conduta familiar, você está levando em consideração os sistemas que se interrelacionam. Que sistemas são esses? São os sistemas do processo sucessório. Eles são interdependentes, são complexos, são simbólicos e são dinâmicos e são ambíguos. Tudo isso de uma vez só, simultaneamente, concomitantemente, você tem todos esses aspectos dentro da empresa familiar. E aí o que acontece? Eles são interdependentes porque vão interagir. São complexos porque você não pode olhar para um único aspecto. Esses sistemas se complementam. E quais seriam eles? O primeiro sistema, então, é o interfamiliar. Esse sistema interfamiliar, ele é essencial que você entenda como são as relações entre pais, filhos e demais parentes. Por quê? Vamos a um exemplo aqui. Se você tem um tio, um sobrinho que trabalha na empresa, esse relacionamento não se restringe à empresa. Geralmente, os assuntos da empresa, eles caminham para o almoço de domingo. Então, se você, enquanto profissional que está trabalhando com o processo sucessório, entender essa dinâmica, você vai perceber e muitas vezes você vai ajudar essa família a ter dentro do código de conduta pelo menos uma cláusula que os ajude a não levar para o domingo as questões da empresa na hora do almoço. Nós observamos com a nossa experiência que os almoços de domingo, eles geralmente geram conflitos, ou antes
ou depois. Ou leva o conflito para o almoço, ou leva o conflito do almoço para a segunda-feira. Então, entender isso é muito importante. Outro sistema são as relações das pessoas dentro da empresa e com a família. Então, essas relações interpessoais, família, empresa, quem não é da família, quem é um colaborador que não tem ligação com a família, esse é um aspecto muito importante. Por quê? Porque no código de conduta você vai ter uma frase, pode ser vou dar um exemplo aqui. Não se pode pegar uma ferramenta da empresa e levar para casa. Simples, né? Só que eu já vi famílias brigarem por essa questão. E aí uma pessoa da família pega a ferramenta. Na segunda-feira ela esquece de levar a ferramenta. E um colaborador, em um determinado momento, ele vai observar que aquilo que estava previsto enquanto norma de não levar, foi levado e aquilo não foi observado. Então gera um momento de muito conflito essas questões dessas relações quando elas não estão estabelecidas no código de ética da empresa e no código de conduta da família. Então os colaboradores, quando eles têm uma relação saudável com a família, eles sabem que o que está previsto no código de conduta vai ser observado. E quando não observado, tem sim os motivos para um diálogo a respeito daquilo. Então aqui é muito importante porque você trabalha com o equilíbrio das relações. Mesmo que você não pertença à família, você sabe que as regras estão estabelecidas para os dois. E depois você tem os interesses. Esse sistema aqui, ele é muito interessante, porque é um sistema que diz respeito à conduta, a normas de conduta. Ele interage com todos os demais. Por quê? Porque é aqui que se estabelece o código de conduta para a relação da família com acionistas, com sócios, com fornecedores, com todos os stakeholders. Lembrando o seguinte, nós podemos escolher, né? As empresas escolhem, as pessoas escolhem, se elas vão aderir a um modelo americano ou se elas vão aderir mais ao modelo alemão. E o modelo de gestão alemão é esse que coloca todos os stakeholders para uma convivência saudável e sustentável. Se nós pensarmos no Fórum Mundial de Davos, esse foi um dos temas, que as empresas do futuro são aquelas que olham inclusive para suas comunidades, que elas não excluem ninguém. Então, fornecedores, colaboradores, família dos colaboradores, a comunidade onde ela está instalada, a sociedade, o país, ou seja, todos participam do sistema da empresa, direta e indiretamente. Esse é o modelo alemão, que leva em consideração os stakeholders. O modelo americano, ele leva mais em consideração os acionistas. Então esteja atento, esse pode ser um símbolo para você se essa família está num caminho mais amplo, essa empresa familiar, ou se ela está num caminho ainda mais incipiente. E essa frase é para a gente parar para pensar. Herdeiros não precisam herdar os conflitos dos pais. Interessante isso, porque quando eu falo desse sistema intersistêmico, muitas vezes, por alguma razão, existe um conflito dos pais com algum acionista, do pai com um sócio, e aí o filho, o herdeiro, assume e ele leva esse conflito. Eu diria assim, para você, contador, dizer para o herdeiro, você não precisa levar o conflito que foi estabelecido pela primeira geração para a segunda. É muito importante que as empresas tenham relações saudáveis e no processo sucessório, quanto mais sustentável e mais saudáveis forem as relações, provavelmente o processo finaliza e recomeça
com uma outra proposta de crescimento, de longevidade e não de falência e de fechamento da empresa. Essa é uma frase que vale a pena a gente refletir e ajudar os herdeiros a refletirem também. E aí eu pergunto para você, como nós podemos prevenir os conflitos? Considerando que todos aqueles sistemas que nós falamos antes, eles são interdependentes, ambíguos, dinâmicos. Como você, contador, como você, profissional que está numa empresa familiar, pode ajudar a prevenir ou amenizar o conflito? Primeiro ponto que você deve fazer: elabore um manual de conduta com os membros da família. Por que optar pelo código de conduta e não pelo código de ética? Primeiro, porque o código de conduta é um modo de ser da família. O código de ética são normas, são regulamentos de comportamento. A família tem que adotar um modo de ser, que é bem diferente. Se você olhar, no grego fala que ética é um modo de ser, é a propriedade de um caráter. E isso é essencial para a família. Sucessores devem sempre pensar no coletivo e não no individualismo. Então, quando você for elaborar um código de ética, comece com a premissa de que sucessores têm o olhar para o coletivo e não para si mesmo. E como começar? Como é que eu inicio uma conversa para que eu formalize o código de ética? Comece pelo diálogo. Marque um workshop, faça uma sensibilização onde a família que participa da empresa, ela possa falar sobre o presente, sobre o futuro, sobre as suas incertezas, sobre o caso, principalmente agora. Por exemplo, será que as famílias estão conversando sobre essa crise, mas de uma forma saudável? Então, o código de conduta pode prever, inclusive, alguns aspectos quando acontecerem crises. Ele pode prever um comitê de crise familiar, ele pode prever um comitê misto, família e gestão. Então, o código de conduta, ele é um benefício para a família. Como começar? É um diálogo. Por isso, as famílias devem prestar atenção na forma como elas conversam, na forma como elas expõem. E uma dica: adote a comunicação não violenta. É uma das metodologias para que as empresas familiares se tornem famílias empresárias. E o ponto central é, sim, o diálogo. Aprender a dialogar de uma forma em que você observe e não julgue, que você coloque suas necessidades e os seus sentimentos e que você aprenda a pedir e não exigir. E aí, essa conversa também perpassa por essa questão de parentes. Como nós estamos lidando com os genros, as noras, os sobrinhos, os tios, os enteados? Todas essas incertezas sobre o que um e outro pensam geram muitos conflitos. No código de conduta, você tem a possibilidade de estabelecer as regras. Um exemplo: genro e nora podem participar da empresa? É uma decisão da família, desde que esteja previsto no código de conduta. Se pode, quais são os critérios? Quais são os requisitos? Para ser um sucessor, quais são as competências, as soft skills e hard skills que esse sucessor tem que apresentar para a diretoria ou tem que apresentar para o conselho familiar ou para o conselho de administração? Tudo isso pode estar previsto no código de conduta e eu tenho certeza que essa previsão vai gerar menos conflitos. E aí, outra fase. Você conversou, não é verdade? Sobre o código de conduta. Vai normatizar aquelas regras. É preciso estabelecer com a família qual é a missão dela. Qual é a razão da existência dessa família empresária? Por que essa família mantém um negócio?
Será que é só para a sua subsistência? Geralmente, quando as famílias dizem isso, nós já sabemos que não é. Existe um propósito muito maior nos negócios familiares. Depois, quais são as crenças? Quais são os valores que essas famílias têm? Por que ela existe? É uma discussão muito interessante, porque levam as famílias a uma reflexão profunda sobre a existência do negócio e da família ao mesmo tempo. O próximo passo é a visão. E aí o processo de sucessão, ele já está a caminho. Só que você tem um fundamento, a missão. O fundamento e a base é a missão. Aí você vai partir para a visão. Onde essa família deseja chegar daqui 5, 10, 15 anos? Como família, como negócio? Onde eles desejam chegar enquanto família? Onde eles desejam chegar enquanto família e olhando para o negócio? Essa é uma perspectiva muito interessante, porque posteriormente, essa decisão de como olhar para o negócio daqui 10 anos vai impactar na sua demonstração contábil. Por quê? Porque famílias que se conscientizam de onde elas desejam chegar, elas tomam decisões de longo prazo, decisões que vão levar a empresa à longevidade. E aí você tem um outro aspecto da visão. Quais são os planos desses sucessores? Esses sucessores vão estudar fora? Eles vão terminar o ensino superior? Eles vão ter uma carreira fora da empresa e depois voltar para a empresa? Então esse é um momento, quando se discute a visão estratégica, para definir a vida pessoal e profissional. E olha só o quanto isso é importante numa família empresária. Quando a família empresária e os sucessores estabelecem esse projeto de vida, isso dá à gestão uma confiança maior de continuidade, de perpetuidade, de longevidade e de legado. E aqui nós temos o terceiro momento, que é preparar o sucedido. Algumas pessoas falam que o sucedido nunca quer sair da empresa. Não é verdade. O sucedido, ele sai quando todas as condições estão apropriadas. E quais são essas condições? Primeiro, ele confia que os sucessores, eles terão a competência necessária para conduzir a empresa. Segundo ponto, ele tem um projeto de vida independente da empresa. Mas é preciso que sucessores entendam que esse know-how e essa experiência do sucedido não pode se perder. Então, o ideal é que eles façam parte do conselho de administração, do conselho familiar, mas que eles tenham outros projetos. E é possível ajudar, dar suporte para que o sucedido elabore um projeto de vida independente da empresa. Muitos vão para a filantropia, outros fazem a opção de tirar um ano sabático e depois definir para onde eles irão, se eles irão atuar. É preciso preparar o sucedido. Como também é preciso preparar o sucessor. O sucessor precisa estabelecer se ele vai começar dentro da empresa. Então ele vai começar do chão de fábrica, que é uma denominação para a atividade mais simples dentro da empresa. Ele vai começar, depois ele vai gradualmente passar pelas diversas unidades de negócio, para que ele possa aprender, para que ele possa entender o sistema e a dinâmica da empresa. Agora, pode ser uma opção da família que ele tenha uma carreira em outras empresas e que ele volte com alguns critérios e requisitos. Um MBA, uma experiência profissional, projetos que deram certo e que ele vem para a empresa e vai assumir um cargo, neste momento, compatível com as competências que ele adquiriu. E você tem ainda o desenvolvimento que é muito específico. Ainda que ele esteja dentro da empresa e vem crescendo dentro da empresa,
E mesmo esse que vem de fora, que passou por uma experiência exterior, né? Ele tem que desenvolver soft skills e hard skills ligadas ao negócio da empresa. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, existem dois aspectos que o sucessor ele vai ter que buscar. E são dois aspectos imprescindíveis, que é a confiança e o respeito. Isso é intangível, mas depende da postura do sucessor desde o primeiro momento que ele está na empresa. Então, se ele é um jovem que iniciou dentro da própria empresa, ou se ele é um jovem que veio de outras empresas com essa experiência para a empresa familiar, ele vai ter que conquistar confiança e respeito. E isso é no dia a dia, são as pequenas atitudes que vão mostrar aos colaboradores se aquele sucessor ele é confiável e ele merece respeito. Isso é muito sério e os contadores, vocês profissionais, podem auxiliar esses sucessores neste momento em que eles estão buscando essa consolidação do respeito e da confiança dentro da empresa. Essa é uma definição minha, que sucessão para mim é empoderamento de um sucessor para se apropriar de um legado. A responsabilidade do sucessor ela é muito grande, porque foi alguém que trabalhou, que criou, que desenvolveu uma empresa e está deixando o legado para ele. E existe sim um compromisso muito grande do sucessor para que dê certo. Então, sucessão é o empoderamento de alguém, de alguma pessoa, para receber um legado. E agora, nós estamos quase finalizando. E eu vou dizer para você que existe um tripé do processo sucessório. Mas esse tripé, o ponto central é a família. Se você trabalhar esses aspectos que nós conversamos, de cultura familiar, dos valores da família, das crenças, né, do contexto em que essa família está, da biografia da família, certamente esse tripé vai funcionar. Primeiro, processo sucessório precisa de caixa. Isso é extremamente necessário. E olha como é decisivo um processo sucessório quando você olha para o caixa da empresa. Você, contador, pode contribuir para que o processo sucessório seja positivo e sustentável ou que ele não aconteça, ou na pior das hipóteses, que a empresa feche. Depois, o tripé da tecnologia. Nós não podemos esquecer, já não existe possibilidade de empresa que deseja fazer processo sucessório que não olhe a tecnologia como um tripé. E a gestão. Você precisa ajudar essas famílias empresárias a buscarem uma gestão de resultados. E gestão de resultados requer o quê? Informação. Informação vem de dados, vem de números. E aí você pode medir, você pode criar indicadores. E são esses indicadores que ajudam sucedidos e sucessores a tomarem uma decisão. Inclusive a decisão do momento de passar o bastão. Isso é essencial. E a gestão requer mapeamento de processo, estruturar os sistemas. Então, efetivamente, a posição do contador no processo sucessório ela é essencial, desde que você seja um contador gerencial. Você tem as competências para analisar os dados que são gerados a partir das demonstrações, a partir do cenário econômico. Então, contadores têm que estudar, têm que se atualizar cada vez mais para que você possa conduzir um processo sucessório, observando esse tripé. E o nosso último slide é para que você preste muita atenção, que você, contador, tem esse comportamento de levar a empresa a criar a gestão de riscos, um comitê de gestão de riscos e as atitudes que compõem esse comitê.
No aspecto prático família precisa de segurança patrimonial. É você, contador, quem vai dar essa segurança. Precisa de liquidez, precisa de controles, de indicadores. Imagine você um software que dá a você os indicadores para você posteriormente fazer uma análise daqueles indicadores dentro de um contexto maior. Isso é só um exemplo, porque nós falamos que o tripé da tecnologia é essencial no processo sucessório. Depois nós precisamos olhar aspectos jurídicos, dentre eles, e o que a gente percebe que muitas vezes geram muitos conflitos e muitos problemas patrimoniais, são os divórcios, o status que a família quer manter. Então, tudo isso, eu diria assim, é essencial o trabalho do contador gerencial para que ele possa ajudar, dar suporte para um processo sucessório. E para nós finalizarmos, eu tenho uma pergunta para você. Você está pronto para esse desafio? Você é um contador gerencial? Se sim, está pronto para conduzir esses processos sucessórios? Eu convido você a estudar, convido você a ajudar essas empresas familiares a terem um processo sucessório positivo, sustentável, que conduza à longevidade. Porque nós precisaremos cada vez mais de empresas saudáveis para que a gente possa criar riqueza no nosso país, na nossa região, no nosso dia a dia. A geração de riqueza depende de você, contador, e eu conto com você.